Bom dia, meu nome é Milena Merlo, vou apresentar o trabalho intitulado Quadro Síntese Analítico, uma ferramenta metodológica para planejamento territorial de cidades resilientes a inundações, caso de Guaratiba, no Rio de Janeiro. O trabalho foi desenvolvido no âmbito da Cátedra da Unesco, Drenagem Urbana em Regiões de Baixada Costeira. Os autores agradecem o apoio do financiamento da CAPES e da FAPERJ. O trabalho ele tem como contexto o entendimento de um processo de degradação da paisagem, né? Uma relação desgastada entre homem e ambiente. Junto disso, a gente tem a expansão urbana somada à gestão ineficiente, que contribui para essa degradação e são percebidos em forma de inundações. No contexto sul-global, todas essas questões assumem uma maior relevância, uma vez que deixam em evidência as contradições sociais, né? O processo participativo se destaca como um elemento chave em busca da justiça ambiental, mas também as soluções baseadas na natureza vêm aparecendo na literatura como uma possibilidade. Entretanto, planejar e projetar com a paisagem implica uma consideração de muitas camadas do território, uma dinâmica bastante complexa, que exige um processo integrado, né? Nesse sentido, o trabalho questiona, né, como identificar os principais problemas locais acarretados pelo processo de expansão urbana e apontar soluções de planejamento territorial, né? Então, como objetivo, o trabalho procura desenvolver uma ferramenta metodológica para auxílio do planejamento territorial, sempre visando tornar as cidades resilientes a inundações, né? O trabalho ele é dividido em duas etapas, né? Uma etapa da fase analítica e a fase sintética. A fase analítica é a fase de levantamento de dados ao longo dos dados, né? Aqui do estudo de caso eu vou explicando um pouco melhor. E a fase sintética, que é a partir de todo esse levantamento de dados, uma coleta, uma organização desse quadro analítico. Então, esse é o quadro, né? Então, todas aquelas categorias elas aparecem aqui com os seus subitens, né? E vai sendo feito um preenchimento das suas características, mas também uma análise qualitativa em relação às potencialidades e os entraves para a implementação de soluções baseadas na natureza, né? Por exemplo, nos processos urbanos, o que são potencialidades culturais e históricas acumuladas ao longo do tempo que podem contribuir, né, para uma resiliência em inundações. Como estudo de caso, a gente tem a bacia do Rio Piraquê-Capuçu, né, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, é uma área periférica, de bastante vulnerabilidade social, né, limitado principalmente pelo Parque Estadual da Pedra Branca e pela Baía de Sepetiba, né, então não estamos na Baía de Guanabara. A primeira etapa é a análise cartográfica, né? Então, um levantamento de todos os dados georreferenciados do lugar, dados políticos, geográficos, né? Então, bairro, renda por domicílio, densidade demográfica, hidrografia, topografia, uso do solo, enfim, todos aqueles dados de uma análise mais geográfica da região. Junto disso também uma análise da morfologia urbana, né? Então, o que é uma área urbana consolidada, o que é uma área urbana em consolidação, quais são os elementos de infraestrutura urbana que aparecem na região, né? Centro, subcentro, as escolas, a limitação das comunidades na região, né? Então, isso é uma análise. A última etapa da análise cartográfica é a dinâmica fluvial, né? Então, no levantamento, a gente fez aqui uma modelagem matemática usando o software Modcel, né? Junto disso, um levantamento também das obras já realizadas pela prefeitura nos anos de 2022 e 2023, né, voltadas para áreas de drenagem, um levantamento dos pontos de apoio, né, então, em caso de uma chuva, de um evento climático extremo, quais são os pontos de apoio dessa população. Na análise da categoria B, né, dos processos urbanos, a gente faz uma análise iconográfica, então identificando toda a evolução urbana histórica dessa região, mas também visitas de campo para entender como que as pessoas ocupam os espaços, como que esses elementos da paisagem são marcantes e como que as pessoas se apropriam desses espaços, né? Nos agentes do território, né? Então, aqui a gente dividiu em 3 grupos, fez entrevistas semi-estruturadas,
primeiro com a comunidade, então representantes da comunidade, então a gente entrevistou ONGs, coletivos, enfim, uma série de organizações coletivas que tinham envolvimento algum político no território, né? Para entender principalmente os desafios e as demandas da população. No poder público, a gente entrevistou técnicos concursados das áreas temáticas, né? Então, técnicos da linha de drenagem, os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, os técnicos da Secretaria de Planejamento, tudo isso para entender quais são os desafios da instituição pública, né, do poder público, como que o poder público enxerga essa região. Nos técnicos científicos, a gente quis também ter uma visão externa, então, como que pessoas, pesquisadores e técnicos que trabalharam na área enxergam a região, o que eles apontam de solução, o que já foi feito antes, né? Como que eles relatam a relação também entre poder público e comunidade. Bom, e tudo isso alimentou o quadro, né? Então, a gente fez um levantamento das características, uma coisa mais analítica, e depois uma análise mais qualitativa em relação às potencialidades e os entraves, o que da realidade local pode ajudar ou não na implementação de soluções baseadas na natureza. Na análise do planejamento, a gente fez análise de 3 instrumentos de planejamento, né? Então, plano de drenagem, plano diretor do rio e o plano de desenvolvimento sustentável. São 3 planos bem diferentes, então a gente analisou bastante o contexto, né? O plano diretor de drenagem, por exemplo, foi publicado em 2015, o PDS, por exemplo, é um plano de perspectiva para daqui a 30 anos, então, em cada plano a gente analisou o contexto, os principais pontos, o que eles falam em relação ao estudo de caso, quais são as grandes contribuições, as inovações desses planos, né? Quais são as limitações desses planos. Então, tudo isso foi analisado, levantado e identificado como uma característica, como potencialidades e como entraves, né? Por último, a fase sintética, né? Então, além de produção daquele quadro, a gente tem também uma consolidação das análises, ou seja, um rebatimento entre todas essas análises. O que a gente viu na análise cartográfica, que apareceu na análise de planejamento, o que os entrevistados falaram, que a gente consolida com a nossa análise cartográfica, com a análise do processo urbano, né? Então, um rebatimento entre todas essas análises. Além disso, uma análise à parte em relação aos aspectos relacionados às soluções baseadas na natureza. Então, como que as soluções baseadas na natureza apareceram ao longo desse caminho, como que elas podem ser uma oportunidade, né? Quais questões têm que ser atualizadas, né? O plano de drenagem, por exemplo, com a publicação do plano diretor em 2024, a gente precisa de um novo plano de drenagem. Então, como que tudo isso pode fomentar um novo instrumento de planejamento? Bom, por último, as considerações finais, né? Então, essa abordagem sistêmica, a gente conseguiu mapear as características físicas do território e compreender as dinâmicas mais complexas, né? A gente consegue também entender, observar conexões e padrões relevantes, né? O quadro autoral, ele tem toda essa compreensão, mas ele serve principalmente como guia orientador de planejamento territorial, né? Uma série de desafios foram enfrentados, né? A gente está falando de um território, por exemplo, dominado pela milícia, uma área periférica, onde a obtenção de dados é sempre um pouco mais complexa, né? A gente está falando de um projeto de lei que foi publicado agora em 2024, mas o trabalho foi desenvolvido em 2022 e 2023. Então, um trabalho que estava ainda em discussão, demandou um acompanhamento contínuo, né? A gente não fez também análise sobre as questões financeiras, é uma lacuna do trabalho, mas também se apresenta como um possível desdobramento da pesquisa, né? O trabalho ele espera proporcionar uma contribuição técnica, mas também para uma questão social, né? Estimulando a troca de conhecimentos entre distintos grupos de campos de saber, né? O estudo pretende ser um catalisador para essas discussões, principalmente em relação à implementação das soluções baseadas na natureza no contexto brasileiro, né? Então, a gente entende que tem uma série de desafios a serem superados. Bom, e aí a gente orienta esforços coletivos em busca de um futuro urbano mais resiliente e integrado à natureza. É isso. Obrigada. Estou disponível quem quiser mandar e-mail. É isso. Tchau, tchau.